que aparece? Né? Por que aparecem as patologias? Né? Porque normalmente há algum defeito, né? Há algum problema e a patologia é simplesmente o reflexo, né, desse problema que a estrutura, a alvenaria está passando. Então, ele reflete exatamente, né, esse problema, né, esse defeito, né, que a estrutura está sentindo, que pode ser uma sobrecarga, né, pode ser um recalque, né? Então, são alguns motivos, né? Então, uma sobrecarga pode apresentar problemas no pilar, né? Pé de pilar, com trincas verticais, indicando que há uma sobrecarga, porque justamente os pilares, né, que são aqueles pisos de garagem, né? Ou seja, justamente aqueles pontos mais próximos da água, né? Então, além de ser os mais carregados, né, ainda estão mais próximos de umidade, dos gases, então são os que apresentam, estão em pior condição, né, vamos falar assim, né? Então, esse porquê, né, então, onde costuma aparecer? Né? Então, costuma aparecer em pilares, colunas, alvenarias, né? E aí por quê? Né? Por sobrecarga, né? É, por afundamentos, né, do solo, né? Então por N razões assim, normalmente, né, por problemas diferenciais, né? Então quando a gente tem problema de afundamento diferencial do solo, né? Então essa patologia, trinca, fissura, né, aparece então os recalques, né? Os recalques diferenciais aí, então sempre aparecem nas alvenarias ou na estrutura. Nós vimos bastante aí o caso corte-aterro, né? Então nós temos parte do imóvel num aterro, parte do imóvel no solo, no corte, né? Então, o que está no corte normalmente fica estável. O que está no aterro se movimenta e costuma girar, né, para dentro do aterro. A gente viu alguns casos desses, né? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma outra coisa aqui. Eu acho que, enfim, para responder essa terceira questão, acho que isso é suficiente, né? Depois, quais os principais sintomas, né, ou patologias mais comuns? Essa também é simplesinha, né? É só você falar, né, que são as trincas, fissuras, né, que são as patologias que são as mais comuns, né? Ah, costumam aparecer aí nas vigas, colunas, pilares, né? Então, são as fissuras, trincas, exposição de armadura, né? Então, são as patologias mais frequentes, né? Aquelas que indicam que algo não vai bem, né? Ah, cite pelo menos dois exemplos aí do que pode acarretar uma patologia. Né? Então, bom, uma patologia pode acarretar uma série de coisas, né? Por exemplo, né? Patologia pode acarretar aí uma demolição de uma casa, né? Pode de um imóvel, né? Pode acarretar é, demonstrar, né, que essa casa está, que a estrutura está em desequilíbrio e que existe problema, por exemplo, de com aterro, né? Com aterro, ou seja, né, tenho ali um problema diferencial e que parte do imóvel não está estável, né? Então, ou seja, pelo menos dois casos, né, de alguns desses que a gente citou aqui no nosso texto, né? Então, dois exemplos aí que pode acarretar, né, uma patologia. Né? Para ser mais direto nessa nossa quinta questão aqui, né? Uma patologia, por mais simples que ela seja, né?
Então, o que, que ela pode acarretar? Né? Então, ela pode acarretar a perda, né, da armadura, né? Então, exposição da armadura, né? E aí, então, quando você tem que o processo, né, inicia-se lá com uma pequena fissura, né? Aí você tem oxidação da armadura. A armadura aumenta em torno de 5 vezes. Aí você tem a exposição da armadura. Aí, com a exposição da armadura, se dá o quê? Se dá a perda da seção do aço, né? E com a perda da seção do aço, então, você tem a ruína da estrutura, né? Então, o que né, pelo menos 2 exemplos aí do que pode acarretar, né, uma patologia. A ruína, né, da estrutura, perda de armadura, né? Então, parte dessa sequência que eu contei para vocês aqui, né, já responde essa nossa questão, essa nossa quinta questão aqui, tá bom? Para ser mais preciso, né? Então, eu acho que com relação às questões era isso, né? Acho que aqui com relação, porque é, essa parte aqui é uma historinha mesmo, né? Onde a gente conta que eu estava falando um pouquinho da tese, né? Porque esse quadro, né, é retirado de uma tese lá de Pernambuco, né? Onde o autor fez uma comparação, né, entre alguns problemas que ele detectou lá em Pernambuco, né, e outros problemas da literatura que são registrados na literatura mundial. Então, ele tinha problemas de patologias, né, em função do projeto, problemas de patologia em função dos materiais, em função da execução da obra, né, em função de mau uso, né, e outros. E aí então ele comparou, né, essa amostra, né, do que ele encontrou na literatura, né, e comparou com os dados que ele tinha lá em Pernambuco, né? Então, não sei se eu tive a oportunidade de falar com vocês, mas assim, não ficou redondo, né, o que ele quis comparar, né? Mas assim, deu para a gente ter uma ideia aqui, por exemplo, projeto, né? No mundo, o projeto está aqui em torno de 38, 40, né? Ele encontrou aqui 43, né? Não está muito longe, né? Ou seja, problemas de projeto, né? Patologias, né? Apresentadas nas estruturas em função do quê? Em função dos projetos. Então, encontrou aqui nessa faixa, né? 43, 40, 49, 36, né? Materiais, né? Materiais já destoa um pouquinho, porque ó, materiais no mundo inteiro, Alemanha 29, Bélgica 22, Dinamarca 22, Romênia 24, e aí Pernambuco 4. Né? Então, esse dado foi apresentado, né, no trabalho de dissertação lá em Pernambuco, porém ele destoa, né, do restante. O que, que isso representa? Né? Representa que, na verdade, talvez o número de dados que ele pegou, o número de dados não foi representativo. Né? E aí, então, fugiu, destoou muito. Né? Então, se o mundo inteiro está em torno de 30, 25, né? Por que que Pernambuco, Brasil, a gente ia encontrar só 4? Né? Então, isso representa aí talvez um pouquinho de faltou dado, né? Faltou a massa de dados que ele tinha não foi suficiente, né? Para esse dado, pelo menos, materiais. Né? Ou Depois. poderia ser até o tipo de material também, né, professor? Então, mas acontece Porque, que, assim, não, porque se analisar bem, vamos dizer assim, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, está lá em cima lá, então é material para clima frio, né? Chega até a gelar, né? E Pernambuco o ano inteiro calor, sol, né? Então, na verdade, assim, o que ele diz quando ele apresenta esse número, né? Porque até para falar isso que você está dizendo, teria que justificar, né? Mas quando ele apresenta esse número, né, ele está dizendo o quê? Né? Ele está dizendo que é, a Alemanha
tem problemas de 30% com materiais e que o Brasil só tem 4%. Está dizendo que o nosso material é muito melhor que os caras. Né? Então, nosso material é muito melhor que o da Alemanha, muito melhor que o da Romênia, certo? Porque os caras têm 25% de problema lá na Romênia, a gente só tem 4%. Né? Então, ele está fazendo. Quando ele mostra esse dado, sim, ele está dizendo que o problema nosso é bem menor que o deles, pelo menos com relação a materiais. Né? Mas olha no dado seguinte, né? No dado seguinte, que é a execução. Né? No dado seguinte de execução, ele fala que na Alemanha ele tem 14,5%, Bélgica 15%, Dinamarca 25%, Romênia 21%. Então, ou seja, tá de 15 a 20 ali a média, né? Entre 15 e 20. Né? Em compensação, o Brasil ele já joga lá para 42%. Né? Então, assim, aí ficou um pouquinho discrepante. Assim, a gente não tem problema praticamente nenhum com o material, porém a nossa execução é muito ruim. Né? Porque se a maioria do mundo está com execução ali em torno de 15, 20, né? E nós estamos com 42, né? De execução. Então, assim, é um dado, né? É uma tese, né? Eu achei interessante a, a, a busca, né, do material até e o tipo de comparação que ele quis fazer, né? Inclusive eu tenho a tese, depois passar para vocês, né? A tese toda, se vocês quiserem dar uma curiada interessante, né? Ele quis fazer uma comparação interessante, só que talvez nesses dois itens, materiais e execução, acho que complicou um pouquinho, né? Porque destoa, né? Um pouco da realidade do mundo todo. Ô, professor, mas nós temos problemas distintos. No caso, por exemplo, do material, eu entendo, e pelo que vejo aí nas apresentações de construção e tudo mais, que o nosso material realmente ainda é melhor, que nós temos ainda construção mais sólidas, com base nos materiais cerâmicos, tijolos, concreto e assim por diante. Enquanto que esses países já não estão mais com esse padrão de construção, eles estão voltados para construção mais leves, mais assim por diante. Se é melhor ou pior, não sei, mas a nossa construção ela ainda é bem baseada nos materiais mais convencionais que existem, então eu acho que dá menos problema. O Agora, Brasil tem. e com relação à execução, é uma coisa bastante óbvia, que é a desqualificação da nossa mão de obra, que infelizmente ela é alta mesmo. É verdade. É verdade, é verdade. É que é um problema comum, né? É um problema comum que a gente realmente sofre, né? Em função até da rotatividade, né? Da nossa mão de obra. A gente tem esse problema, né? De execução. É que quando você fala, que é complicado falar porque assim, como não está especificado o tipo de obra, né? Porque quando você fala das grandes obras, obras de pontes, viadutos, né? Então, assim, a gente tem uma expertise muito boa, né? E o Brasil, né, tá num nível muito bom em termos de, tanto é que a gente exporta, né, esse tipo de execução, né? As construtoras brasileiras fazem, né, obra fora de portos, aeroportos, né? A gente tem um nível, um conceito bom, um nível, né? Um conceito bom com relação a isso. Mas assim, pode ser outro tipo de obra, né? Porque isso não está especificado, né? Se são pequenas obras, se são. Né? Será que não é por causa de estar trabalhando esses países aí, que é tudo na Europa, tem mais ou menos o mesmo padrão de material e o nosso ser totalmente distinto? Porque precisa ver que material que é, porque talvez seja o processo esse. Lá, o bloco Da da, Europa. da Europa. Uhum. Então, esse bloco todo e dos países mais próximos, lá mais para o norte, eles têm um padrão de construção lá. Que materiais são esses? E o nosso, que material que foi pesquisado? Eu acho que tem uma distinção muito grande aí. Eu vou pegar a tese e a gente discute um pouquinho em cima do trabalho dele, tá bom? Mas é legal. Legal, não, achei interessante a comparação, né? Achei interessante a comparação que ele quis fazer aqui, tá bom? Bom, com relação aqui ao primeiro trabalho que a gente, acho que era
era isso aqui. Não sei se ficou alguma dúvida com relação às questões aqui. Alguém teria dificuldade em responder essas questões aqui com relação a que a gente conversou? Ou todo mundo se encontrou aqui, lembrou do que a gente falou lá na aula 1? Porque todas as nossas respostas, né, estão aqui, né? A gente falou de etapa de execução. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que está na idade, as falhas construtivas. Os tipos mais comuns, ó, uma das perguntas que eu fiz, ó, os tipos mais comuns de patologia em argamassa. Então, as patologias mais comuns, fissura, descolamento, desagregação, né? Então, sim, né? Aqui eu dividi, né? Os tipos mais comuns de patologia em argamassa, os tipos mais comuns de patologia em estrutura, né? Então, ao longo da apresentação aqui, a gente vai respondendo cada uma daquelas questões. Vamos ver se tem mais alguma aqui. O significado de cada uma delas, né? Fissura, descolamento, desagregação. Quais são as principais patologias aqui, né? Das estruturas de concreto armado? Né? Então, algumas se repetem, né? No caso, fissura, né? Deformação estrutural, corrosão da armadura, lixiviação, falta de qualidade aqui, espessura de cobrimento, segregação do concreto. Então, eu listei, né, aí as principais patologias, né? Por isso que eu perguntei lá, né, quais são as principais patologias. Bom, e aí é questão de citar só 3, tá bom? Não é necessário mais do que isso. A gente apresentou aqui, né, os exemplos de patologia de concreto armado. A armadura aqui exposta. Aí o que é lixiviação, né? E os exemplos de lixiviação. Bom, eu acho que com relação aqui a esse primeiro trabalho aqui, eu acho que a gente já consegue responder as questõezinhas, né? Aqui, né, eu mostrei aqui os esforços e os tipos de fissuras características, né, de cada um dos esforços. Então, no caso do primeiro desenho aqui, então, fissuras causadas aqui por corrosão de armadura, né? Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui, ó, são os estribos, né? À medida que o estribo ele vai oxidando, né? Então ele vai expandindo e aí vai também forçando o concreto, né? Então essas trincas vão surgindo aqui, né? Aqui ao longo dos estribos, ao longo da armadura da estrutura. Na figura de baixo, uma trinca só, né? Aqui na vertical, né? Indicando o quê? Indicando que eu tenho uma fissuração causada aí por esforços de tração. Depois, fissuras aqui a 45 graus aqui, né? Uma de cada lado, uma barra bi apoiada, né? Então mostrando que nós temos aqui fissuras causadas aqui por esforços de cortante, né? Então tem o esforço cortante e aí ele força exatamente a estrutura nesses 2 pontos. Tá. Deixa eu ver aqui. A aula 2, a gente passou do horário, né? Deixa eu ver se ela abriu primeiro, né? Abriu. Vamos ver aqui. 52.
Tá. Eu vou dar uma daqui para frente. Acho que até aqui todo mundo acompanhou, né? Bom, então a gente comentou nessa aula 2 aqui, nós falamos um pouquinho de alguns tipos de algumas patologias específicas, inclusive a gente deu o exemplo, né, da côncavo e convexo, né? Então, que na verdade representa exatamente esse desenho, né? Esse desenho aqui que é o convexo, né? Esse desenho aqui, né? Que é, na verdade tinha lá no nosso exemplo uma fenda, né? Uma trinca bem em cima da porta, demonstrando que eu tenho movimento dos dois lados, né? Então, ou seja, minha estrutura, né, do lado direito, né, ela está girando para a esquerda, né, para a direita, né, sentido horário aqui, né, e a minha estrutura do lado esquerdo, né, está girando aqui sentido anti-horário da direita, né, anti-horário, e sentido horário aqui, sentido anti-horário da esquerda, sentido horário o da direita, né? Ou seja, né, esse aqui faz esse sentido aqui, ó, né? Esse lado aqui, né? E esse lado esquerdo aqui faz esse sentido aqui, né? Então eu tenho movimento, né, dos dois lados aqui, né? Por que eu tenho esse movimento dos dois lados? Porque eu tenho rocha aqui, tenho material firme, né, apoiando aqui o centro da estrutura, né? E aí eu tenho a argila mole dos dois lados aqui, né? Então ela tem esse centro aqui bem apoiado e ela movimenta, né, movimento diferencial, né? Porque eu tenho diferentes tipos de solo, né? Tenho rocha apoiando aqui, argila mole e argila mole, né? Então ela vai girar aqui, né? Dos dois lados, vai se movimentar dos dois lados e vai manter o centro aqui em estabilidade, né? E aí esse desenho aqui, né, na verdade, é o mesmo que a gente comentou um pouquinho no começo dessa aula aqui. Vamos voltar lá. Aqui, né? Onde a gente falou aqui do convexo, né? Exatamente esse desenho aqui, ó, né? Esse tracejado aqui, né? Indicando que eu tenho um ponto de estabilidade no centro, né? E eu tenho essa trinca aqui, ó, em cima da porta, né? Que representa o quê? Né? Que a estrutura está se dividindo, ela está se separando. Tá, caiu o sisteminha aqui. Voltamos de novo aqui. Tá. Então, aí falando aqui do côncavo, né? Então, o côncavo indica o quê? Né? Que, na verdade, esse movimento, né? Ele é central, né? E como se eu tivesse uma força aqui no centro, né? Puxando, né? Tudo isso aqui para baixo, né? Qual que é a diferença desses dois modelos, né? O côncavo,
né, eu não tenho movimento nas extremidades, né? Então, a extremidade trabalha, porém muito pouco. Então, a maior parte do trabalho, o maior trabalho, né, o maior movimentação da estrutura se dá no centro, né? Então, a diferença desses dois modelos é exatamente essa, né? O côncavo, o movimento se dá no centro, e o convexo, o movimento se dá nas extremidades, né? Se dá nas extremidades, nas duas extremidades. Então, voltando lá para aquele nosso ponto, joia, né? Então, aqui a gente fala então as patologias devido aqui ao solo heterogêneo, né? Eu tenho rocha, argila mole, as extremidades aqui sofrem recalque, né, maior que o centro, né? A tendência da estrutura então se romper, né? Se romper em dois, né? E porque ela está apoiada, né, num único ponto, no centro da estrutura somente, né? Tem movimento, né, excessivo aqui nas duas extremidades, né? E isso aqui então descreve um movimento convexo, né? Como a gente acabou de ver, né? E esse outro movimento, né, até por essa figurinha aqui, ó, né? A gente acabou de ver alguma coisa similar lá em cima, né? Até por essa figura aqui. Então, o que que acontece, né? Eu tenho vamos pensar como se tudo isso aqui fosse um aterro. É uma argila mole, né? Mas tudo isso aqui fosse um aterro. E eu tenho essa estrutura toda, né? Ela inteira, né? Na argila mole. Porém, essa argila mole, ela tem diferentes espessuras, né? Então, se eu tenho 1 metro de argila mole aqui na extremidade, ó, 1 metro aqui, 1 metro aqui, né? Eu tenho 3 aqui no centro, né? Então, dependendo da espessura desse material, eu vou ter maior ou menor movimento, né? Maior ou menor trabalho, né? Então, eu vou ter o quê? Maior trabalho no centro. Por que no centro, professor? Porque no centro eu tenho maior quantidade de material mole, argila mole. A rocha, ela está aqui embaixo, né? Na extremidade, né, eu tenho menos material mole, né, menos espessura de material mole, né? Tudo vai trabalhar? Tudo vai trabalhar, certo? Só que vai trabalhar mais, né, no centro. Então, na verdade, para a gente começar a entender, né, algumas dicas de trinca, né, trincas, fissuras, que tipo de movimento, né, a estrutura está fazendo, né, e ao perceber, né, alguns tipos de defeitos, né? Então aqui, né, patologia devido aí ao solo heterogêneo, tendência de estrutura se romper, né, pois o solo abaixo da estrutura aqui possui maior resistência, né, as extremidades, né, possuem maior resistência do que ao centro da estrutura. Então, as extremidades têm menor espessura de solo mole, né? Então, elas estão mais resistentes. O centro tem uma maior espessura de solo mole, então ela está menos resistente, né, do que as extremidades. E esse desenho, né, aqui então nos lembra aqui, né, aquela nossa figura então do côncavo. Aí aqui a gente fala um pouquinho da análise de projeto, que acredito que foi aqui que a gente parou, né? Análise de projetos, problemas que ocorrem aqui na vida de uma fundação, né? Então, relativos aqui ao solo, descrição das patologias aqui envolvendo o solo, né, como causador do problema, né? Então, a gente tem diferencial, né, como a gente acabou de ver lá no nosso exemplo anterior, né? Então, diferenças entre espessuras de solo, de corte aterro, né? E aí, então, nós temos realmente, né, uma movimentação aí que deve ser, então,
relativa, né, às movimentações de solo, relativas a mecanismos aqui, né, problemas causados pela ausência de identificação de mecanismo causador, né, de mau comportamento aqui, ou colapso, né, colapso da estrutura, né, mau comportamento da estrutura. Aí, em função de mau dimensionamento, né, em função aí de outras causas. Aqui ele está citando só relativos ao mecanismo. Então, o colapso, né, o comportamento aqui, né, mau comportamento aqui, o colapso. Desconhecimento do comportamento aqui real das fundações. Esse exemplo aqui, a gente falou um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu ver se foi aqui. Aqui, né? Então, quando a gente citou aqui esse nosso caso de apoiar 2 prédios, né, em diferentes fundações, né, e eles terem uma ligação entre eles, né, ou seja, vai acontecer exatamente aquilo que a gente falou entre o corte e o aterro, né? Eu vou ter uma movimentação em uma parte da edificação que está em um aterro e outra movimentação da parte que está em corte. No caso aqui, tudo vai movimentar? Tudo pode movimentar, né? Tudo vai trabalhar. Só que o que eu tenho aqui, né, com fundação profunda, que é o prédio mais alto, né, deve movimentar muito menos, né, do que o prédio que eu tenho em fundação rasa, só com as sapatas. Né? Então, isso explica, né, aquele item. Né? Então, na verdade, quando o projetista sugeriu, né, integrar essas 2 obras, né, então deveria ter deixado aqui 3 sapatas, né, e deixar aqui uma junta de datação, né, para que esse prédio menor aqui, né, tivesse a sua fundação, né, separada, né, da fundação do prédio maior, né, porque a tendência aqui é que ele gire, né, para aqui em sentido anti-horário, né, e aí então se desprenda do prédio maior, né, porque ele está apoiado aqui, ó, né, está apoiado aqui, então ele vai sofrer, né, um diferencial, né? Então, ou seja, vai trabalhar bastante esse lado e esse outro lado não vai trabalhar. E aí vão surgir as trincas, as fissuras, exatamente na ligação de um prédio com o outro. Então, isso só para a gente explicar, então, aquele item lá, né, do nosso projeto aqui, o desconhecimento, né, do comportamento real das fundações, né? Cada tipo de fundação mobiliza aí carga e deforma, né, de maneira específica, o que afeta aí o desempenho da estrutura, apoiada sobre as mesmas, né? Relativos à estrutura de fundação. Então, aqueles problemas causados pelo projeto ou detalhamento estrutural dos elementos de fundação. E relacionados a especificações aqui construtivas ou sua ausência. Então, são alguns análises de projeto aqui. E aí faz alguns apontamentos aqui com relação aqui à análise de projeto, problemas envolvendo aqui mecanismos de interação aqui do solo e a estrutura. E aí ele fala de uma movimentação lateral aqui, ó, de um esforço horizontal, né? Um esforço horizontal aqui e do aumento, né, dessa armadura, né, para compensar, né, esse esforço lateral. Uma fundação direta submetida aqui a esforço horizontal, adjacente à escavação. Né? Nesse aqui ele fala de problemas envolvendo aqui os mecanismos de interação de solo e estrutura. Aqui, na verdade, ele está falando que
fundações em estacas próximas, né, diferentes aqui, de diferentes pilares, sem considerar aqui o efeito de sobreposição. Então, o efeito que um pilar aqui, um fuste aqui do pilar teria sobre o outro, né? Então, sobreposição dos esforços aqui, né? Desses furos. Estão realmente muito próximos, né? Aqui ele fala de atrito positivo, atrito negativo, causado aqui pelas camadas compressíveis aqui de argila e camada de camada existente e uma camada compressiva de argila mole, né? Então, problemas aqui envolvendo aqui o mecanismo de interação do solo, desconsideração da ocorrência, né, do efeito de atrito negativo. Então, tenho aqui um esforço, né, tenho aqui cravação, né, de uma estaca aqui, por exemplo, né, e aí então eu tenho os esforços aqui, tanto esforço positivo quanto esforço negativo agindo, né, nessa minha estaca, né. Esse slide aqui, ele fala mais das cargas são cargas laterais, né? Então, cargas de aterro, né? E aí, essas cargas laterais aqui agindo, né, sobre as estacas, né? O carregamento lateral sobre as estacas. Então, nesse nosso caso aqui, ó, nós temos aqui como se fosse um bloco aqui próximo de sustentação de ponte, né? Sustentação de pontes. E aí ele está próximo ao talude, né? E aí esse talude aqui, né, tem um maciço aqui, né? Que ele é mais carregado, né, do que o outro lado, né, do bloco. Então, esse lado mais carregado, então, faz uma carga, né, nas minhas estacas, uma carga lateral nas minhas estacas, né? E são vários exemplos, né, praticamente similares. Aqui também, né, eu tenho um espaço vazio aqui e tenho um carregamento lateral aqui, né, que faz também uma carga lateral aqui nas minhas estacas, né, pelo menos em parte delas aqui. Aqui eu tenho um aterro, né, tenho um aterro, e esse aterro, então, carrega também lateralmente aqui as minhas estacas aqui. Né? Tem um giro aqui, indicando aqui aqui é o meu terreno natural. O terreno natural, né? Então, ou seja, eu tenho menos peso, né? Menos carga desse lado, né? Então, onde eu tenho maior carga, tem um aterro aqui, uma altura H de aterro, então esse aterro aqui todo demanda, né, um carregamento em cima das minhas estacas aqui, né? Nesse caso aqui, da esquerda para a direita aqui, né? Uma vez que aqui o terreno é mais baixo, né? E eu não tenho carregamento, assim como acontece nesse caso, né? E nesse caso aqui, né? Então eu tenho carregamento de um lado só, né? Então é natural, né? Que a carga, né? Da sobrecarga, né? Do esforço do solo, então, né? Gire aqui em cima lateralmente em cima das estacas. Esse efeito, tá? Inclusive tem um filme interessante, né? Que é o efeito aqui efeito de Chebotaryov, né? De Chebotaryov aqui, tá? Interessante, tá? A gente tem até um filminho sobre esse tipo de ocorrência, tá? Eu passei algumas indicações de vídeo na nossa aula de hoje. Se a gente vai chegar a ver hoje lá, porque a gente
vai pegar ela da metade do horário, né? Mas tenho já algumas indicações de filmes interessantes para vocês na nossa aula 3. Aqui, né, é uma estaca está flambando, né? Ela está flambando em função dela estar imersa aqui na argila mole, né? Então nós temos aqui pelo menos 3, 4 tipos de solo, né? Eu tenho um aterro, né? Tenho uma argila mole, né? Tenho areia, né? E tenho outro material aqui embaixo. Né? Então temos esses 4 materiais aqui, e a argila, a estaca, né? Ela está flambando aqui, né? Na espessura de argila mole. Né? Então, o problema aqui envolvendo aqui o mecanismo de interação do solo, né? Flambagem da estaca aqui esbelta, né? Estacas esbeltas em solos moles. A gente falou um pouquinho disso também, né? Acho que nessa aula mesmo, né? Da flambagem de estacas esbeltas. E quando eu tenho estaca esbelta, estaca finas, né? Esbeltas, e uma espessura considerável de solo mole, então há aí possibilidade de ocorrência de flambagem, né? Esses 2 tipos de flambagem aqui, flambagem lateral, né? Ou essa flambagem aqui em S. Aqui ele só coloca aqui uma consideração com relação a gente ser um pouco mais cuidadoso com relação aos esforços, né? Então, aqui ele tem uma carga, né, de 1.000 kilonewtons, né, e um momento de 500. Né? E aí, na nossa resultante aqui, nós temos aqui 500, né, aqui, para a gente conseguir zerar aqui essa nossa conta, né? Então, eu tenho lá que tem momento, né? Momento 500, e tenho que ter aqui pelo menos os 1.000, né? De contraponto aqui para a gente poder zerar, né? O movimento desse bloco. Do outro lado, nós temos lá 400, né? De carga, né? Em um momento de 500. Né? E aí eu tenho lá, ó, 700 de um lado, né? 700 de um lado e 300 do outro, né? Então, mais 700 menos 300. Né? Então, ele sugere aqui, né, que a gente tenha cuidado aqui na análise dos dados. E aí, na descrição aqui, ele fala do problema envolvendo aqui a estrutura de fundação. Então, erros decorrentes da indicação de apenas carga, né, máxima em casos de fundações. Em estacas com solicitações de compressão em momentos atuantes. Muitas vezes o projetista das fundações recebe aqui a carga de outro profissional e resolve, então, o problema para a condição conhecida, informada. A falta de considerar aqui a condição de carregamento vertical mínimo para levar aqui a solução pode levar à solução inadequada. Então, aqui ele sugere só cuidado, né, no recebimento dos dados, análise, né, desses dados, para não levar aqui a um sub, né, dimensionamento, né, de estacas, né, de blocos. Esse caso aqui, nós temos uma força H aqui agindo lateralmente, né, no nosso pilar, e aí então a forma, né, a gente conseguir equacionar, né, essa forma, ou seja, compor, né, decompor essa nossa força H, então seria o quê? Pelo menos trabalhar com 2 linhas, né, de brocas, né? Porque com 2 linhas de brocas, então você consegue equilibrar, né, esse bloco,
E aí mesmo que eu tenha uma força horizontal, como ela se apresenta aqui, né? Força horizontal aqui gerando momento, né? E aí então as duas estacas, né? As duas linhas de estacas, elas conseguem eliminar aqui o efeito do momento, né? Nesse caso aqui, é uma estaca esbelta, né? E aí, muitas vezes, as pessoas estão executando, né, cravação de estaca esbelta e não se dá conta que a estaca amassou, que ela virou, né? Então, essa estaca metálica, estaca esbelta, é muito, talvez um dos casos mais complexos aí, né, no caso de cravação. Né? Tem que ter bastante atenção, né, porque somente nesse tipo de terreno, né, um terreno íngreme, né, onde a tendência dele, né, é envergar, né, e aí você está cravando pensando que ela está entrando em solo firme, né, e ela já virou, né, ou amassou, né, como está demonstrando aqui na nossa foto lateral. As estacas de concreto aqui, estacas de concreto trincadas, quebradas, né, acontece, né, não é incomum, né, você está cravando estacas de concreto e ela quebrar, né, então também é importante sempre notificar, né, o calculista, né, que houve problemas de quebra, né, da estaca, tal, para ele dar uma sugestão. Normalmente ele pede para cravar outra estaca, né, aumentar o bloco. Ele vai fazer alguma sugestão nesse sentido. Aqui modelos aqui de estaca escavada, né? Estaca escavada aqui com armadura, com ancoragem e sem ancoragem, né? Então mostrando aqui, né? Estacas moldadas, né? E aqui um modelo aqui sem ancoragem, né? A armadura não chega até o fim da furação, né? E sem ancoragem, aliás, né? A armadura não chega até o fim da furação. E com ancoragem, então, a armadura vai até o fim, né? Da perfuração. Esse nosso caso aqui são alteração do uso aqui do terreno vizinho, né? Então, quando eu carrego, né, um terreno vizinho, então o bulbo de pressão, né, dessa carga do terreno vizinho atua na minha construção, né? Ou seja, como se eu estivesse construindo um prédio, né, um galpão de grandes dimensões próximo, né, encostado a um imóvel pequeno. Né? Esse imóvel pequeno, com fundações rasas, por exemplo, né, ele vai se ressentir muito dessa construção, né, porque no caso aqui, ó, na nossa esquerda, né, a gente tem aqui um imóvel, né, com fundação rasa, né, e tem um bulbo de pressão aqui, ó, atuando, né, pegando aqui justamente essa nossa fundação rasa. Né? Então, posso ter fissuras, trincas, né, o próprio colapso da edificação. Né? Do nosso lado direito, né, a gente tem aqui o carregamento, né, evidente os mesmos bulbos de pressão, inclusive aquele efeito, né, que a gente acabou de ver em cima, ou seja, eu tenho um carregamento aqui na lateral, né, então há uma tendência de carregar essa estaca aqui lateralmente, né, em função aqui do carregamento do solo. Né, esse solo está carregado, né, então faz uma pressão aqui e carrego essa estaca lateralmente também. Tá, aqui ele mostra que o efeito aqui pós-conclusão de uma fundação são grandes escavações, né?
E aí, então, aqui houve um problema aqui, né, aqui não está dando para identificar aqui no gráfico aqui, né, mas é um desmoronamento lateral aqui, né, no nosso porque ele é todo acinturado, né, então são vigas, né, essas vigas são todas acinturadas, toda atirantado, né, todas essas vigas aqui são atirantadas, né, e aqui houve uma soltura aqui do material aqui nesse ponto, né? Aqui a gente pode ver aqui as vigas todas atirantadas aqui, ó, né? Tá. Aí chegamos aqui nas nossas questões, né? As questões aqui desse nosso. Também peço para vocês desconsiderarem aqui o link, tá? Porque o link de vocês pode não ser esse, tá bom? Bom, são quais as principais causas aqui das patologias em fundações? Essa pergunta até já tem lá na 1, né? As causas das principais patologias em fundações. Né? Então, normalmente instabilidade de terreno, né? Que a gente falou na aula 1, né? Aterro, né? Corte aterro, estabilidade do terreno, trabalho diferencial, né, da fundação. Então, são as principais causas, né, das nossas patologias. O que ocorre, que tipo de patologia advém, né, da inobservância da sobreposição dos bulbos de pressão nas fundações dos edifícios. Então, nessa nossa aula aqui, né, a gente falou lá, né, da sobreposição dos bulbos de pressão, né? Então, ó, nesse caso aqui, certo? O outro caso que eu mostro os dois edifícios iguais aqui, né? Então, o que acontece, né, quando esses bulbos de pressão se sobrepõem? Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho adernamento, né, dos prédios, de ambos os prédios, quando eles são de tamanhos compatíveis, né? Quando eles não têm o mesmo tamanho, né? Então, quando um é maior que o outro, então, normalmente, o menor, né? Então, trinca, fissura e colapsa. Né? Então, quando um bulbo grande interfere, né, no bulbo de uma edificação de menor dimensão, então a gente tem normalmente o colapso, né, problemas na edificação de menor dimensão. Tá, aí depois, você entende que pode ocorrer problemas de alguma ordem com a existência de vegetação em contato com as fundações? Aí é aquela nossa passagem onde a gente mostrou, né, a árvore encostando, né, na broca de uma casa térrea, né, com fundação rasa, né, e do outro lado, né, o fato de ter cortado duas espécies, né, e aí então esse corte, né, gerou um vazio, né, que gerou a movimentação da sapata, né, da edificação. Né? Então, a pergunta, né, se você entende que a ocorrência de alguma que pode ocorrer algum problema, né, ou problema de alguma ordem com a existência de vegetação, sim, né? Sim, né? Porque o contato das raízes das árvores com as edificações podem vir, né, a causar algumas raízes costumam até levantar baldrame, né? Então, pode ser problema, sim, levar, né, a problemas graves aí nas edificações. Essa outra aqui fala do material. Eu falo aqui material orgânico, né? Mas assim, material orgânico, turfa, argila mole, argila orgânica, certo? Representa algum risco para a segurança aqui das construções? Então,
Em turfa, né, a gente não consegue construir nada, né? A gente consegue apoiar nada em cima da turfa, né? Então, argila orgânica. Então, por vezes, se eu não consigo remover, né, não consigo agulhar, né, colocar lá rachão, né, é porque a espessura da argila, da turfa é muito grande, então a gente tem que fazer estabilização com estaca, né, e aí então as estacas vão atravessar, né, aquela espessura de argila, de turfa, né, e encontrar rocha, encontrar solo bom, para que a gente consiga construir em cima, né, das, das estacas e manter, né, esse solo que não tem estabilidade nenhuma, né, porque a gente não consegue utilizar, né, a turfa, a argila orgânica, para nenhum tipo de construção, tá bom? Então, a pergunta aí é nesse sentido, né, se material orgânico, né, turfa, argila, representa algum tipo, né, de risco, né, algum risco para a segurança da construção. Sim, representa, tá? Representa e a gente não pode, não deve, né, utilizar, porque fatalmente ela vai ceder, ela vai trabalhar, né, e você vai perder toda a sua construção, vai perder a estabilidade da sua construção. Que patologia surgirá se considerarmos aí um solo heterogêneo, onde o bulbo de tensão intercepta a camada de solo de menor resistência? Tá, então aqui é um pouquinho diferente, né, da questão ali que eu falei da segunda, né, que a gente falou dos bulbos de tensão de 2 edifícios, né? Aqui é um imóvel, né? E aí esse imóvel ele tem, vamos pensar assim no imóvel é, com fundação rasa, né? E aí de um lado, né, ele tem um terreno estável, né? Do outro lado ele tem problema de vazios, né? Como a gente viu no nosso exemplo, que eu até vou voltar lá, né? Ele tem problema de vazio, né? Problema de instabilidade no terreno. E aí esse bulbo, né, de tensão, cada bloco, cada sapata vai gerar ali um bulbo de tensão. Esse bulbo de tensão que intercepta, né, o lado aí onde há vazios, né, então vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha problemas de trinca, fissuras, né, desse lado do imóvel. Trocando em miúdos, né, é similar, né, a nós temos uma edificação onde parte dela está no corte e parte dela está no aterro, tá bom? Então, aqui com essa questão aqui, que patologia surgiria se considerarmos um solo heterogêneo, né, onde o bulbo de tensões aqui intercepta a camada de solo de menor resistência, tá? Então, trocando em miúdos aqui, é exatamente isso. Como se nós tivéssemos um lado em corte e outro lado em aterro. Tá? O que que isso acontece? O que que isso quer dizer? Né? Vamos lá no nosso exemplo, que a gente já... Ó, esse aqui é um exemplo bom, certo? Porque é exatamente o que acontece, tá? Então, ó, um lado da edificação tá estável, né? Solo de maior resistência. Outro lado da edificação, ou seja, o bulbo de tensão dessa sapata aqui, desse lado, pega um solo de menor resistência, certo? O que acontece quando o bulbo de tensão intercepta um solo de menor resistência? Né? Fissuras, certo? Trincas. Por quê? Porque desse lado aqui, a edificação vai trabalhar mais do que desse lado. E se ela trabalha mais de um lado do que do outro, né? Então eu tenho diferencial, né? Então se eu tenho diferencial, né? Aí eu tenho trincas, a estrutura torceu, né? Aparecem as trincas, fissuras, tá bom? Ver se tem outro exemplo aqui que fala de bulbo.
Esse aqui também, né, é similar também, né? Então, o bulbo de tensão formado nesse lado onde eu tenho vazios, né, geram também as trincas, as fissuras, tá bom? E o lado onde eu tenho o terreno instável, né, eu tenho pouca movimentação, né, ou nenhuma. Aqui a parte que a gente comentou da vegetação, né? Então, quando a vegetação encosta, né, na fundação aqui do imóvel, e quando eu corto a vegetação e gero os vazios, né, gerando movimentação na sapata. Eu acho que era isso. E a última, né? Como você identificaria, né, o surgimento de patologias por deformação côncava e deformação convexa? Como que a gente sabe qual que é a diferença de uma e de outra? A côncava, certo? Eu tenho movimentos, não tenho movimento nas extremidades, né? E maior movimento se dá no centro da estrutura, certo? No centro do imóvel. E a convexa, né? A convexa, eu não tenho movimento no centro da estrutura, né? E o movimento, a movimentação se dá nas extremidades, certo? A resposta é essa, né? Então, como que a gente identifica, né, o surgimento aí de patologias, o que são, né, patologias côncavas e convexas, né? Então, a diferença é exatamente essa, né? Côncava, o movimento se dá no centro da estrutura, né? E as extremidades se mantêm, né, com menor, não vou falar que não há movimentação, se mantém com menor movimentação, e as convexas, né? Então, a estrutura se movimenta muito pouco no centro, né? E a maior movimentação se dá nas extremidades. Tá? Então, ou seja, né, todas as atividades, né, tudo está no texto, certo? Tudo está no texto, não precisa fazer pesquisa fora, tá? Tudo que a gente pergunta para vocês aqui está no texto, certo? A gente sempre encontra lá, tá bom? Bom, posso ir lá para a aula 3? Tranquilo? Conseguimos elucidar aí o problema da nossa, porque não chegava no final dessa aula aqui nunca, né? Aí agora a gente chegou no final. E a 2 já tinha passado das 10 horas, já quando o povo já estava se mandando aqui. O professor continuou falando, né? Muito bom. Tá joia. Essa aula aqui, ela não é. Nossa aula de hoje aqui, que é a 3, ela não é muito pesada, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. A gente vai falar um pouquinho da degradação dos materiais, tá? E apresentar mais alguns exemplos, né, de patologia. Tá, então, aqui é só uma definição, porque é, algumas literaturas, né, vocês vão encontrar lá betão, né? Então, o betão ou concreto, tá bom? É material mais utilizado na construção civil, sendo composto aí por mistura, né, de água, cimento, agregados, né? Então, cimento é o aglomerante concreto que une, né, os agregados. Esses podem ser aqui agregados miúdos, né, areias naturais ou artificiais, ou agregados graúdos, né, as pedras, britas, né, ou seixos. Joia. E aí, logo no começo, certo? Aí a gente já faz aqui uma degradação dos materiais. É uma tabela de correspondência entre a classe de agressividade, né, e qualidade do concreto, né? Então, é da Ibracon 2003, né? Então eu tenho aqui na minha primeira
coluna, relação água-cimento em massa. Tipo de concreto, né? O concreto armado ou pré-esforçado, né? E aí depois, nas minhas colunas seguintes, né? Eu tenho aqui classe de agressividade 1, 2, 3 e 4, ou seja, qual é a classe de agressividade do meio, né? Então, classe de agressividade do meio ambiente. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né, que quanto maior a classe de agressividade, a gente tem que aumentar o cobrimento, né, e diminuir a relação água-cimento, né? E aí até tinha prometido aqui apresentar essa tabela, né? Da onde que eu tirei essa ideia, né? Então, tem essa nossa relação aqui, né? Então, em função aqui da classe de agressividade do meio, então tem aqui tipo de relação água-cimento para cada tipo de concreto, né? Então, eu tenho aqui o concreto armado, né? Concreto armado, quando eu tenho uma classe de agressividade 1, né? Então minha relação água-cimento, ela pode ser menor ou igual a 0,65. À medida que a classe de agressividade vai subindo, né? Então, classe de agressividade 2, né? Então, a minha relação água-cimento, né, para o concreto armado, né, ela é, então, menor ou igual a 0,6. Classe de agressividade 3, concreto armado. Eu tenho relação água-cimento de 0,55, né? E se eu chegar lá a ter uma classe de agressividade 4, né? Então, meu concreto armado vai ter uma relação água-cimento de 0,45, né? Então, há realmente uma necessidade de se corrigir a relação água-cimento em função da classe de agressividade, certo? Assim como a gente já conhece, né? Já sabe que temos que fazer correção do cobrimento, né? Em função também da classe de agressividade. Bom, isso é importantíssimo aqui do ponto de vista das patologias, porque, na verdade, lá no final do nosso curso, né, o que a gente pretende, né, com a nossa ambição, né, que a gente consiga perceber, né, e fazer todos os procedimentos para que a gente não tenha as patologias, né? Porque, na verdade, uma vez que a gente conhece, né, e sabe da ocorrência dessas patologias, então o que a gente poderia fazer para que elas não ocorressem, né? Então, na verdade, no final, né, a gente seria interessante que a gente conseguisse atingir esse ponto, essa meta, né, de realmente construir utilizando esse conhecimento para que a gente não tivesse, né, a ocorrência de patologias, tá bom? Bom, e aí aqui a gente mostra aí a degradação dos materiais, né, o nosso assunto de hoje, né? Então eu tenho aqui estacas, né, lá do pier, né? Então, ou seja, né, eu tenho concreto armado aqui e a variação, flutuação do nível d'água, né, pela maré, né? Então isso ataca, corrói, né? Isso ataca diretamente aí o concreto, né? E a gente vê aqui alguns exemplos disso. Nesse slide aqui, a gente mostra aqui estacas de madeira, né? Estaca de madeira. Estaca de madeira, a gente pode já, de antemão, né, dizer que ela funciona muito bem se submersa, né? Então, se você tem que estabilizar um terreno, né, e você tem um bom nível de lençol freático, né, ela funciona muito bem, vai ter estaca para a vida toda, né? Quando a gente perde a estaca de madeira? Quando o lençol freático flutua, né? Se essa água secar, né, a gente perde nossa estaca de madeira, né?
Então, ela só não pode com essa flutuação, né? Então, a hora tem água, a hora não tem, a hora tem água, a hora não tem. Essa sazonalidade, né, isso acaba, destrói, apodrece nossa estaca de madeira. Tá? Então, efeito de variação do nível freático, né? Degradação. Não. A água direto não. Tá? Se a gente mantiver o nível da água, né? Não estraga não, tá? Muito pelo contrário, tá bom? A gente tem até a literatura diz, né, que quando submersa, né, a gente tem madeira para a vida toda, tá bom? Madeira para a vida toda. O problema é a variação do lençol freático, isso acaba, né? Hora tem água, hora não tem, isso apodrece a madeira e a gente perde, né? Perde a nossa madeira, nossas estacas, tá bom? Aí, nesse nosso desenho, a gente mostra, então, a variação do lençol freático, do nível freático, né? O NF, que ele chama aqui, né? E mostra um exemplo, né? Aqui, de uma madeira apodrecendo, né? Apodrecendo. Tá, aqui ele mostra que o nível inicial, né? Qual era o nível inicial aqui da água, né? Nível inicial da água, grelha, as estacas de madeira, né? E o nível atual da água, né? Então, essa variação, né? Entre onde eu tenho, né? Cobrindo aqui a cabeça das minhas estacas, né? E ora ele desce, né? Então, essa variação aqui acaba, né? Com as minhas estacas, aqui apodrece as minhas estacas, né? Joia, acho que era isso. Tá, e depois ação de íons sulfatos, né, sobre o bloco de concreto na fundação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso conceito, né? Então, concentrações de sulfato solúvel, né, no solo acima de 0,1%, né, ou seja, 150 miligramas por litro d'água, né, produzem aqui danos no concreto. Perda progressiva da massa e resistência. Então, esse problema do sulfato, né, é um caso sério aqui para o nosso concreto, né? Então, caso de estudo, tá? Até teses desenvolvidas aí por causa desse ação do íon sulfato no concreto. Velocidade de ataque, né? Há uma estrutura de concreto mais intensa, né? Quando uma das faces, né? Permite evaporação, estando a outra em contato com a água ou solo, né? Em que se tem a presença de íon sulfato. São os casos de porões, galerias, muros de arrimo, né? Lajes no solo e blocos de concreto. Então, na verdade, estou falando que toda a estrutura, né, onde um lado tem presença de água, umidade, né, que no caso de muros de arrimo, lajes, né, em contato com o solo. Então, de um lado, eu tenho umidade, tenho água, presença de água, né, e do outro lado eu tenho evaporação. Então, que esses casos, né, a velocidade de ataque então da estrutura é bem maior, né? Ação de íon sulfato sobre blocos de concreto na fundação. Então, os principais fatores aqui que influenciam aqui o ataque por sulfato, quantidade e natureza do sulfato presente, níveis da água e sua variação sazonal, né? Então, a variação da água, né? A variação parte do ano, né? Lençol freático, não, quando as chuvas diminuem, lençol freático desce, né?
quando as chuvas aumentam, o lençol freático sobe. Então, essa sazonalidade, né, além de causar problemas, a gente acabou vendo na madeira, né, também, né, causam problemas aqui nas estacas de concreto pela ação dos íons sulfatos. Fluxo de água subterrâneo e porosidade do solo. Então, fluxo de água subterrâneo, eu acho que a maioria do pessoal já tem essa noção, porque a gente fez lá mecânicas dos solos, né? Mecânica dos solos 1 e tal, então já tem noção que existe movimento de água, né, no subterrâneo, né? Essa água se movimenta e que a porosidade do solo, o que é a porosidade do solo? É a capacidade de um solo de permitir a passagem da água. Né? Então, o solo ele é mais poroso, né, quanto maior a quantidade de água que ele permita que passe, né? Então, são dois aspectos que estão sendo abordados aqui nesse item. Então, o fluxo de água subterrânea, né? Então, a passagem da água subterrânea e a porosidade desse solo. A forma de construção e qualidade do concreto. Né? Então, os principais fatores que influenciam aqui no ataque do sulfato. Né? Então, qualidade do concreto, movimentação da água, né? E a porosidade do solo, nível da variação do lençol freático, né? E a qualidade da natureza do sulfato. Ações de íon sulfato sobre os blocos de concreto da fundação. Então, aqui a gente fez um comentário com relação ao edifício Érica, né? Edifício Érica, situado aí na cidade de Olinda, Pernambuco, né? Construído aí em 1987, teve a degradação dos blocos de concreto comprovada em decorrência da presença de íon sulfato na água do solo, na água do subsolo, resultando no desabamento ocorrido em novembro de 1999. Então, esse assunto ele é tão importante, né, tão relevante, né, que realmente ele leva, né, ao colapso de algumas edificações. Não é por isso que quando eu falei para vocês que é um assunto que existem trabalhos acadêmicos, teses de estudo, porque, pessoal, realmente é um assunto que preocupa, né, a comunidade acadêmica, os íons sulfatos. Análise das amostras da água, né, coletada no local, estou falando do prédio da Érica, tá bom? Mostrou o conteúdo médio aqui superior a 600 miligramas por litro, né? Considerado moderado. Lençol freático banhava aqui o embasamento, né? O piso, né? Que tinha nível variável, tinha níveis variados. O solo era arenoso e, portanto, permeável. Então, na verdade, quando a gente examina aqui, né, esse texto, né, a gente compara aqui, né, com as nossas, né, então, fluxo da água subterrâneo, né, o nível da água sazonal, né, a forma de construção, natureza do sulfato. Então, o solo era arenoso, né, portanto, permeável. Né? Então, solo permeável, ou seja, solo que permite, né, a passagem da água. Né? Os embasamentos funcionavam como muros de arrimo. Né? Então, que a gente acabou de ver que quando eu tenho um muro de arrimo ou uma laje encostada no solo, né, então que um lado eu tenho umidade, né, tenho água, e o outro lado eu tenho ar. Então, na verdade, eu tenho evaporação. Né? Então, que esse é um dos piores casos para favorecer, né, a questão dos íons sulfatos.
e os blocos de concreto tinham baixa resistência, né? Ação dos íons sulfatos, a análise das amostras, aqui já foi, amostras coletadas no lençol freático mostrou conteúdo médio superior a 600 mg por litro, o lençol freático banhava o embasamento, o solo era arenoso, isso aqui eu já falei, já. Coloquei 2 charts iguais aqui, né? Tá. E aí, chegamos aqui na nossa degradação dos materiais, falar um pouquinho do aço, né? Então, a corrosão em milímetros, né? Em estaca metálica, em solos acima e abaixo do lençol freático, né? Então, esse aqui é da European Standards, né? Da EN 1993, 2003. Bom, da nossa primeira coluna, nós temos aqui a vida útil, né? Solos naturais aqui, não perturbados, solos poluídos, né? Contaminados aqui, né? Contaminação industrial, solos naturais agressivos, né? Solos pantanosos, turfosos, aterros de solos não compactados, aterro de materiais agressivos, resíduos não compactados, né? Aí que diz que os valores de 5 a 25 são baseados aqui em medidas, né? Enquanto que os demais são estimados. Bom, então 5 e 25 anos foram levantados aqui, né? Foram feitas medidas efetivas, né? E aí 50, 75 e 100, né? Então foram estimados. Não, Henrique, a gente está dando aqui 15 dias, tá? No caso, a partir de hoje, tá? Porque como eu não tinha, a gente não tinha nem chegado nas atividades ainda, tá bom? Então, a partir de hoje, aí a gente tem 15 dias para fazer as atividades. E mesmo assim, como a gente está dando aí logo às 3 de uma vez, né? A gente pode até esticar isso aí um pouquinho mais, tá bom? Não se preocupa, não. Tá bom? Eu não costumo fechar as atividades também, tá bom? Não há esse risco, tá? Da gente fechar as atividades agora. Só quando chegar lá perto da hora de a gente fechar as médias, tá bom? Bom, vamos lá então. O que acontece então quando eu tenho a corrosão de estacas metálicas ali, né? Então, com 5 anos, né? Então, vida útil, né? 5 anos. Então, com solos naturais, não perturbados, né? Então, em 5 anos, não é para ter nenhum tipo de corrosão na minha armadura, né? Então, corrosão zero, né? Ó, certo? Corrosão zero. Com 25 anos, né, solos naturais perturbados, eu começo a ter aí 0,3, não perturbados, né? Eu começo a ter 0,3 aqui, milímetros, né, de corrosão. E aí, com 50 anos, 0,6, com 75 anos, 0,9, e com 100 anos eu tenho 1,2 milímetros, né, de corrosão da minha armadura. Né, e contaminados. Então, ó, com 5 anos, solos poluídos e contaminados, ou seja, por que o professor está falando isso? Né? Porque quanto pior o ambiente, né, do ponto de vista de poluído, né, mais agressivo, né, então eu tenho uma maior corrosão, uma maior degradação da minha armadura, certo? Então esse chart aqui, né, tem aqui, né, a importância, né, aqui de levar a gente a pensar nisso aqui, né? Bom, então solos poluídos, contaminados, eu tenho a 0,15,
né, em 5 anos. Tá? 0,75 aqui em 25 anos, 1,5 em 50 anos, 2,25 em 75 anos e 3 em 100 anos. Ou seja, em 100 anos eu tenho mais que o dobro de corrosão, né, dos solos naturais não perturbados, né, só porque o solo ele é poluído e contaminado, né, uma contaminação industrial. Vamos olhar os solos naturais agressivos, né? Então, ó, solos pantanosos, né, ou turfosos. Então, eu já tenho, logo 5 anos, eu tenho 0,2 de corrosão, em 25 anos, 1, 50 anos, 1,75, 75 anos, 2 e 25, 2,50, né? E em 100 anos, 3,25 de corrosão. Né? Então, quando a gente fala lá que toda estrutura tem uma vida útil, né? Toda estrutura tem uma vida útil, porque toda estrutura, né, ela tem lá a sua estrutura, sua concreto armado, sua estrutura, sua quantidade de sua área de seção de aço, né, por estrutura, né? E aí então, em função do meio, né, em função aí do passar do tempo, você tem uma durabilidade dessa estrutura, né? Porque há, né, uma vida útil, inclusive do ponto de vista de corrosão dessa armadura, né? Bom, depois nós temos os aterros, né? Aterros de solos não compactados. Né? Então, 0,18 aqui para 5 anos, né? 0,70 para 25 anos, 1,2 para 50 anos, 1,7 para 75 anos e 2,2 para 100 anos. Ou seja, os solos não compactados, né, eles têm uma condição melhor do ponto de vista de corrosão do que os solos poluídos, né, e os solos naturais agressivos. Né? Por último, aterros de materiais agressivos, né? Resíduos e não compactados. Né? Então, já começa aqui com 0,5, né, em 5 anos. Né? Então, meio milímetro logo em 5 anos. 2 milímetros em 25 anos. 3,75 em 50 anos. 4,5 em 75 anos. E quase 6 milímetros em 100 anos. Né? Então, é o pior caso, né? Os aterros aqui de materiais agressivos. Né? Então, a gente trabalha com solo, né? Vai utilizar o solo na obra, né? Então, tem que procurar muito bem saber que solo está sendo aplicado, nossa compactação, né? Porque às vezes você está utilizando um solo, né, que não é inerte, né? E aí acaba comprometendo a sua fundação, né? A vida útil da sua fundação. Bom, quais as principais causas aí dos sinistros, né, em taludes? Então, aterro sem remoção da camada superficial de solo mole. Né? Então, eu tenho um solo mole superficial, né, que deve ser removido, ou tenho camada vegetal, né? E aí eu tenho que remover essa camada vegetal para poder fazer o aterro, né? Porque tudo que eu colocar em cima da camada vegetal vai escorregar, né? Vai escorregar, principalmente se tratando de talude, né? Um outro, aterro sobre solo inclinado. Quando a gente faz aterro em talude, a gente faz as banquetas, né? A gente faz as banquetas, né? Para poder fazer a composição, a compactação desse solo nas banquetas para que não haja escorregamento de solo. Aterro com solo impróprio, né? Então a gente acabou de ver aqui, ó, né? O que acontece quando a gente usa um solo impróprio,
né, até para as nossas armaduras, né? Então, aterro com solo impróprio. O solo impróprio, no caso, um solo que não dê compactação, né? Então, eu utilizo um solo que não vou conseguir chegar perto do 100% de compactação, né? E aí, então, vai me dar problema, né, no meu talude. Altura inadequada das camadas de aterro, né? Então, eu tenho que fazer o meu aterro, e aí, cada 20 centímetros, cada 15 centímetros, fazer a compactação, né? Então, quando eu coloco muito solo, eu não consigo compactar, né, toda a faixa, né? E aí, então, tenho problemas de compactação, né? Não consigo fazer com que toda a espessura do solo alcance índice de compactação. A compactação inadequada, né? Então, ou seja, são aqui pelo menos 5, né, das principais causas, né, dos sinistros aqui em taludes, né? Então, ou foi uma compactação inadequada, né, utilizei uma altura, né, inadequada para fazer a compactação, utilizei um solo que não consigo chegar perto do 100% de compactação, o aterro sob solo inclinado, né? Eu tenho que fazer as banquetas, senão eu não consigo fazer uma compactação, né? Se eu fizer aterro sob solo inclinado, fatalmente eu vou ter escorregamento, né? Aterro sem remoção das camadas superficiais. Então, se eu tenho camada de solo mole, camada vegetal, eu tenho que remover para poder fazer a compactação, senão também não vai dar certo, né? Principais causas de sinistros ainda em talude: inclinação da proteção aqui superficial, inadequada aqui dos taludes, presença de dutos d'água, né, ou esgoto sobre o aterro, captação e lançamento inadequado aqui das águas pluviais. Aproveitando aqui essa deixa, né, os nossos taludes, né, então, eles têm as canaletas, né, captação, né, tanto no pé do talude, como na crista do talude. Eu tenho que tirar essa água, né? Eu tenho que tirar essa água do talude rapidamente, né, falando, né? Então, à medida que eu tenho as chuvas, né, então essa água que cai sobre o talude, ela tem que sair rapidamente, sem quanto menos ela infiltrar, né, melhor, né? Então a colocação, então, dessas canaletas, né, é justamente em função disso. A drenagem de um talude tem que funcionar muito bem, né, para não comprometer a estabilidade do talude. Então, presença de turfa orgânica, né, numa camada inferior, né, ou seja, tudo que eu colocar sobre a turfa orgânica, tudo que eu colocar sobre camada vegetal, né, sobre material mole, vai escorregar, certo? Vai escorregar. A gente vê alguns acidentes naturais, né, que ocorrem nas serras, quando a gente vai daqui para São Paulo para Paraty, ou lá na Serra de Petrópolis, né? Lá é natural, né? Natural. O material lá, né? Assim que chove, né? Há escorregamento, porque lá há uma grande quantidade, né, de solo mole, né? E aí então a sedimentação se deu lá naturalmente, né? Mas em cima de um solo mole. Então ocorre, né, o deslizamento, né? E aqueles estragos que a gente sempre vê lá quando tem na época de chuvas, né? Lá em Petrópolis. Corte com inclinação muito acentuada, né? Então são aí alguns dos principais causas de sinistros nos taludes. Joia. Aí a gente começa a ver aqui alguns exemplos, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um terreno natural, olha que beleza.
né? Tracejado aqui, ó, né? E aí, né? Eu coloquei aqui, ó, um novo, né? Aterro, né? Com camada horizontal aqui compactada, né? Então, remoção do solo superficial, criando patamares, né? Então, na verdade, qual que é o correto, né? O correto é que eu fizesse aqui as minhas banquetas, ó, certo? Eu tenho que fazer as minhas banquetas, tenho que fazer as banquetas e tenho que compactar esse material horizontalmente sobre as banquetas, né? Então, começando aqui de baixo, né? Eu faria aqui, compactaria esse material aqui, ó, né? Aí eu sou até essa altura, faço a compactação desse outro, né? Nessa faixa aqui, né? Vou subindo essa compactação aqui, respeitando, né, as minhas alturas de compactação, certo? Não adianta eu jogar meio metro de solo e querer compactar, porque não dá certo, né? Então, vou compactando o material, certo? Aí chego aqui nessa altura, compacto a outra altura, e assim vou fazendo a compactação de baixo para cima, certo? Até atingir aqui, né, a altura do talude, a altura de cota, né, desse talude aqui, certo? Ah, um outro problema aqui, a linha de ruptura, né? Então, deslizamento, né, de terra devido aqui ao corte do pé do talude, né? Então, esse nosso amigo aqui, incauto, né, fazendo a escavação dele aqui, né, com esse equipamento, ele ia cortar aqui o pé do talude, desestabilizaria o talude, né? E aí haveria a ruptura, né, desse talude, né? E aí desce a máquina com operador e tudo aqui para baixo, certo? Aqui uma outra questão, saindo um pouco dos taludes, né? Então, as principais causas aqui de sinistro aqui em valas, né? Eu tenho aqui uma estrutura, uma edificação, né? Com sapatas, né? E aí, então, a gente tem aqui os nossos bulbos de pressão, né? Aqui nas duas sapatas, nos apoios, né? Dessa edificação. E aí, em uma delas aqui, houve uma abertura de vala, né? Então, um vizinho que vai construir, né? Uma obra viária, né? Então, houve uma abertura de vala, né? E essa abertura de vala, então, provoca aí um empuxo, né? Lá na minha sapata, né? O bulbo de pressão, né? Da sapata intercepta o espaço vazio, né? O espaço vazio da minha vala, né? E isso, lógico, vai haver movimentação da sapata, né? Para dentro da vala, né? E isso cria desequilíbrio, né? Desestabiliza o imóvel, a estrutura do imóvel, gerando fissura, gerando uma série de problemas aí, né? Então, abertura de vala próximo aqui da edificação com fundação direta, né? Então, uma das coisas que ajudaria, né, é o fato de você escorar essa vala, né? Então, fazer a vala e escorar a vala, isso ajuda, né? Não vou falar que resolve, né? Mas ajuda, né, a equacionar, né, esse tipo de problema aqui. Aqui uma outra questão, né? A gente falou lá do efeito Skarioff lá, né? Então aqui é uma situação similar, né? A gente tem um carregamento, né? O material aqui sobrecarga, né? Essa sobrecarga faz com que eu tenha aqui uma atuação de uma força horizontal, né? Aqui na minha escora, né? E aí eu posso ter o giro, né? Dessa minha escora aqui, porque realmente a carga, né? Dessa minha sobrecarga, o esforço dessa minha sobrecarga vai estar exatamente aqui na lateral, né? Dessa escora, né? Dessa stroke aqui.
com o aumento do empuxo, né? A rotação da prancha devido aqui à presença de sobrecarga. Aqui um efeito similar também, né? Mas aí é já quando a gente pensa no viário, né? Então eu faço ali as minhas escoras, né? Das valas, mas eu tenho que me preocupar, né? Porque quando passam caminhões pesados ou veículos pesados, né? Ônibus, caminhões, né? Eu tenho o mesmo efeito, né? Da sobrecarga, né? O mesmo efeito da sobrecarga. Isso pode levar à rotação da prancha também, né? Então, há um aumento do empuxo, né? E aí é dinâmico, né? Porque cada caminhão que passa, né? Eu tenho um aumento desse empuxo, né? Aqui, no nosso lado esquerdo aqui, né? Eu tenho essa minha chapa de aço, né? Colocada sobre a vala. E aí, na passagem também dos veículos pesados, né, eu tenho também atuação, né, de esforços laterais aqui, né, aumentando o empuxo dentro da vala. Interessante que ela estivesse também escorada, né? É sempre muito bom que estivesse escorada, porque para resistir a esse tipo de aumento de empuxo. Falando nisso, não sei se eu comentei a aula passada, mas assim, tem uma norma, né, lá da segurança do trabalho, inclusive, né, valas acima de 1,20 m, né, tem que ser escoradas, né? Então as valas elas devem ser escoradas até por força de norma, né? Aqui a gente tem um aterro, né? Fora construído aqui havia mais de 20 anos, né? E se apresentava estável, né? Até aquela data. A terraplanagem efetuada pela empreiteira alterou as condições de equilíbrio existentes, resultando na ruptura dos maciços terrosos, né? O maciço terroso. E no consequente colapso total da resistência da residência que ficava sobre ela, né? Então, né, o nosso caso aqui, eu tinha essa minha, né, casa aqui com na verdade com fundação direta, né? Isso que eu queria dizer, né? Fundação direta. E aí ela estava muito tranquila aí, por quê? Porque eu tinha a estabilidade do maciço, né? Então tinha estabilidade do talude, né? Não tinha problema nenhum. À medida que houve a passagem de uma estrada, né, de uma rodovia, né, então o que aconteceu? Eu tive corte desse talude, né? Então, quando a gente corta o talude, o que de fato ocorre, né? Eu tirei o peso, né? Tirei uma carga, né, de material que estava aqui em cima, né? Fazendo aqui a carga sobre essas duas pistas, né? Então eu tirei o peso. Quando eu tiro o peso, né, eu destabilizei esse talude, né? Destabilizei o talude e aí então, né, a linha de corte, né, ó, linha de ruptura, né, do talude, ó, né, foi afetada aqui, ó, né? Aí então o maciço trabalhou, né? Talude trabalhou, né? E levou ali a nossa edificação ali ao colapso, né? Então é um caso, né, que acontece. A gente costuma falar, né, dos prédios que são construídos do lado de casas pequenas, grandes galpões, né? E aí, aqui no caso de uma estrada também não é diferente, né? Uma vez que você desestabiliza o talude, pode gerar, né,
problema nos imóveis dos arredores aqui. Né? Então, acho que esse exemplo aqui acho que ficou tranquilo, né? A gente tem aqui... Então, na verdade, o Pedro está perguntando aqui o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Pedro, no caso de passagem de estrada, né? Tem a área lindeira, né? Tem aquela área lindeira que, ou seja, as áreas que vão ser desapropriadas, né? Então, tem que tomar cuidado se o imóvel ele está dentro dessa área lindeira ou não, né? Porque a gente pode estar falando de um imóvel, pode estar falando de um condomínio, certo? Então, dependendo da gravidade, da amplitude dessa, né? Então, aí a gente poderia, por exemplo, né, estabilizar esse talude aqui, né, com estacas, né? Poderia ser uma providência, tá? Porque aqui o nosso exemplo talvez não seja muito feliz, porque a gente está falando de uma casa, uma casinha, né? Então, uma casa deu problema, você refaz, né? Você, né, desapropria, né? Então, agora, quando você fala de um condomínio, aí a coisa já muda um pouco de história, né? Muda um pouco de figura, né? Então, uma das coisas que a gente poderia fazer, dependendo da espessura aqui, né? Mas era estabilizar, né? Esse maciço aqui, né? Para que ele não cortasse, para que ele não rompesse, né? E aí, então, poderia ser feito com estaca aqui, certo? Mas, assim, normalmente, né? Respeitados aí as distâncias, né? Das áreas lindeiras das rodovias, normalmente estaria fora da área de risco, né? Mas aí depende muito do tipo de talude, né? Tá bom? Bom, bom, aí para a gente entender aqui só né? Então foi o corte feito, né? O corte feito é aqui o leito das vias, solo na altura do aterro, né? Superfície do solo natural, né? E a linha de ruptura. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Acho que. Vamos ver aqui mais. Tá, então aqui ele está mostrando então, o colapso, né? De edificação devido ao corte, né, da base do talude de aterro para implantação de via expressa. Legal. Aqui, esse outro caso aqui, isso aqui é mais comum do que a gente imagina, né? Esse caso aqui é um passeio, tá bom? Um contrapiso aqui de concreto, né? Um passeio. E aí, esse passeio, ele desceu, né? Por que o passeio desceu? Porque o passeio, normalmente, né, a gente não faz fundação, né, para passeio, fundação para calçada, né? A gente faz fundação para o imóvel, né? Então, o imóvel tem uma boa fundação, tem lá uma estaca, tem, né, um baldrame, né? Então, e o passeio não, né? O passeio nunca tem isso, né? Então, normalmente os passeios eles descem, né? E normalmente descem sem trincar, porque o passeio desce por inteiro, né? E quando ele desce por inteiro, então ele não costuma trincar, né? É o caso, por exemplo, lá que eu sempre cito aqui, terminal Santo Amaro. Terminal Santa Amaro. É isso? Não. Terminal Santa Amaro não. Tem um terminal ali na. Será que não é Santa Amaro, não é Campo Limpo? Eu vou lembrar ali o nome da rua e trago para vocês. João Dias? João Dias? João Dias? Acho que do lado de um condomínio, onde o condomínio trincou todo também.
porque o terminal desceu, né? E o imóvel vizinho, né? Também trincou todinho. O imóvel trincou, o mercado, né? O piso do mercado, porque houve cedeu, né? Todo o piso praticamente de parte do bairro ali, né? E aí o terminal desceu praticamente inteiro, né? Sem trincar o pavimento, o passeio, né? A estrutura, né? Ou seja, cobertura, isso tudo não desceu porque tinha fundação profunda, né? Então, a gente olhando nos pilares, você consegue ver coisa de meio metro, né? O passeio desceu. É impressionante, né? É impressionante. O prédio vizinho não aguentou essa brincadeira, né? O prédio vizinho não aguentou, não. Mas o terminal de ônibus, tranquilo. As áreas de serviço, né? Tipo banheiros e sala do pessoal que trabalhava também trincou feio também. Mas assim, passeio, pista, desceu inteiro, sabe? Sem fissurar, sem trincar. É interessante isso. E aí aqui é um caso similar, né? A gente está mostrando aqui, tem aqui um recalque, né? Por um material turfoso, né? Uma turfa orgânica, né? Então, um baldrame ali, né? Onde está apoiada aqui a nossa edificação, e aí então o afundamento do piso, né? Então tem o afundamento, essa parte tracejada aqui, né? Mostrando aqui o afundamento do piso, né? Contrapiso de concreto aqui, né? E aí então a armadura de reforço, né? Adicional pelo construtor aqui, né? Então ele refez ali, né? Um contrapiso com armadura de reforço, né? Nesse caso aqui, né, até a gente já adiantando, mesmo você tendo uma boa compactação, mesmo você tendo, porque assim, sua camada de turfa orgânica, sua camada de recalque, ela está muito abaixo, né? Então, assim, nesse caso, seria difícil a gente remover o material ruim, o solo ruim, né? Então, realmente, é bem difícil de coibir esse trabalho do passeio, né? Porque o solo ruim está bem abaixo e seria muito custoso, né, fazer essa remoção. Talvez um caso similar, talvez o que aconteceu lá no terminal, porque o terminal ele é circundado por um córrego, né? Então tem presença de água, tem, né? É um caso interessante. Bom, aí aqui está mostrando só um alívio de empuxo, né? Então, para fazer o alívio de empuxo, está sugerindo, né, a remoção da crista do talude, né? Então, fazer o quê? Diminuir, né, a altura, né? Então, fazer mais uma banqueta, né, e diminuir a altura do talude para preservar, então, a estabilidade do talude. Aqui já é a inserção de drenos, né, subhorizontais, né? Então, o que são os drenos subhorizontais, né? Então, são tubos, né, de PVC furado, né? Esses tubos de PVC furado, eles são envolvidos no bidim, né? Então, o bidim, material, a maioria de vocês já conhecem, né? Mas para aqueles que não conhecem, né? Material parece similar a um pano, né? E ele deixa passar a água, né? No entanto, ele não entope os furos do nosso tubo, né? E aí então você consegue fazer o quê? Retirar essa água, né? Retirar a água do interior do maciço, né? Então você consegue tirar a água de dentro, né? Do talude,
né, ele é sempre colocado aí, ó, abaixo do nível d'água, né? Então, você está vendo aqui o lençol freático, né? Está aqui, o nível do lençol freático está aqui em cima, né? Então, se eu tenho mina, se eu tenho lençol freático e tal, eu tenho o nível do lençol freático, coloco o meu dreno subhorizontal aqui abaixo, né, do lençol freático, para que ele faça, então, a captação dessa água, né? E jogo a água lá fora, né, perto da minha canaleta do pé de talude. Então, reforçando aqui, né, eu sempre tenho aqui que retirar a água, né? Então, se eu tenho água de chuva, né, água externa, né, eu tenho que ter as minhas canaletas de pé de talude, canaleta de crista, né, para poder retirar essa água da chuva. E a água de dentro do talude, então a gente tem que tirar com nossos drenos subhorizontais, né, retirar a água, porque a água dentro do talude faz aumento do empuxo, né, e acaba derrubando o talude, assim como derruba o muro de arrimo, certo? Da mesma forma, tá bom? Joia. Bom, povo, então, 10 horas, né? Antes que o povo comece a sair aqui, me deixar sozinho, certo? Eu vou parar aqui, deixa eu ver onde eu parei, para a gente continuar na aula que vem, então. Paramos na metade? Quase na metade, né? Essa aula que vem, semana que vem a gente continua, então, tá bom? Falando aqui dos os nossos taludes, né? E de como fazer a estabilização, né, desses taludes. Tá joia? Agradeço aí a presença de todos. Semana que vem a gente volta, ver se a gente consegue estabilizar aí a maquininha, que hoje foi difícil entrar, viu? Hoje não foi fácil, não. Fechou, então. Obrigadão. Até semana que vem. Até mais, pessoal. Obrigado.